gostaríamos hoje de encerrar fazendo uma oração pessoalmente a cada um de vocês, por sua casa, por sua família. Queridos irmãos e irmãs, o projeto de Jesus Cristo foi trazer uma nova vida, trazer um novo nascimento. E esse novo nascimento tem como título renovação. Uma renovação de nosso espírito, uma renovação para a nossa alma, uma renovação para toda a comunidade e até mesmo pela cidade, uma renovação pelas propriedades. Porque tudo que se move nessa terra se move com a colaboração humana. E todo o humano necessita de uma força divina. E essa força divina, ela é tida em nós através do Espírito Santo que o Senhor nos propôs a nos dar. Esse Espírito Santo é o agir de Deus em nós. É a nossa resposta ao agir de Deus. Dentro de um movimento de nossa igreja, é chamado de renovação carismática católica. Ou seja, os primeiros anúncios que se faz para a pessoa ingressar em um modelo de cristianismo mais aprofundado, para sairmos um pouco daquele ou daquela mesmice, do sempre a mesma coisa. E esta renovação vem através de uma oração, impondo-lhe as mãos e lhes oferecendo, pedindo os dons do Espírito Santo. E as pessoas que o desejam ser beneficiado com estes dons, então ele se submete a uma fila, se ele deseja e quer, e humildemente ele vem para receber. Estes fatos aconteceram no tempo de Cristo e dos apóstolos, e hoje ele repercute em todas as igrejas, nas igrejas que adotaram este sistema chamado pentecostais. O sistema pentecostal muitas vezes só era visto nas igrejas evangélicas, mas na grande verdade, toda a igreja que adere a esta ação, ou seja, busca um aprofundamento maior na ação do Espírito, ela traz esse título, pentecostalismo. O que é Pentecostes? Vamos celebrar daqui um tempo, ali pelo mês de junho, a festa de Pentecostes. Pentecostes significa festa dos grãos, festa das colheitas, que anualmente em Jerusalém eles faziam esta festa. E nessa festa, todas as pessoas se reuniam em Jerusalém, porque era lá que se formava esta festa. Cada país trazia suas culturas, seus trabalhos, suas plantações, enfim, o que cada país industrializava, eles vinham e expunham naquela festa. Era também, além de uma festa, um ato comercial que se divulgava as qualidades e produtos que cada país tinha. Então ali fazia as comercialização, é como uma feira agropecuária, sei lá, é como aquelas feirinhas que se fazem nas ruas da cidade. Isso chamava-se dia de Pentecostes. Porém, irmãos, isso aconteceu 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo. E esta festa
Nesta festa, melhor digo, aconteceu uma coisa muito maravilhosa. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos ficaram trancados porque eles tinham medo de que acontecesse com eles o que aconteceu com o próprio Jesus. Era terminantemente proibido falar no nome de Jesus, porque ele foi morto injustamente, e então quem fosse seguidor de Jesus corria o risco também de ser preso e morto. E eles então ficavam trancados por medo destes acontecimentos. Foi quase mais ou menos quando veio estas notícias do coronavírus, que não podia sair porque morria, pegava doença. No deles foram quase igual, só que eles não pegavam doença, mas eles eram perseguidos de morte. E foram passando os dias, volta e meia, havia uma manifestação, uma presença de Jesus, mas de repente, essas manifestações que Jesus fazia, deu uma parada. E os discípulos ficaram ali, sem ter mais uma decisão no que fazer. E foi acabando os gêneros alimentícios, e a Bíblia conta que Pedro tomou uma decisão, dizendo: eu vou pescar. Os outros companheiros também disseram a mesma coisa, mas isso tudo eles faziam às escondidas. Então eles saíram à noite para ir pescar, para não correr o risco de ser visto, ameaçado e morto. Mas eles não foram felizes. Eles trabalharam a noite inteirinha e eles não conseguiram pegar nada. Era mais uma frustração que aquele povo sofreu. Mas quando o dia estava por amanhecer, alguém chega à beira do mar, onde eles estavam pescando, e disse: amigos, tendes alguma coisa para comer? E eles então disseram: não temos nada, não conseguimos pegar nada até agora. Até então não se sabiam quem estava falando com eles. De repente, este ser que apareceu à beira do mar deu uma ordem: lança a rede à direita do barco e acharei peixe. Mas aquilo era um dos maiores desafios. Se eles que eram pescadores e que já tinham trabalhado a noite inteira e não tinham pego nada, como que agora poderia pegar? Mas não custava nada obedecer. E uma coisa que a vida me ensinou foi dar ouvido por aquilo que ouço. Quando o que ouço é algo que pode me beneficiar. Então eles obedeceram àquela voz. E pela sua surpresa, a rede encheu de peixe. Aqui teria uma explicação muito linda, mas não quero me prolongar muito. Então aconteceu isto. Se você tiver com a sua Bíblia, abra Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no versículo 4. Então o que fizeram? Eles tinham em mão 150 peixes, para aquela meia dúzia de pessoas que estavam pescando. O que eles fizeram? Acenderam um fogo e começaram a assar o peixe. E no Atos 1:4 ensina, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 4. E comendo com eles, ordenou-lhe que não se afastassem de Jerusalém. Até porque eles estavam cansados, 50 dias, irmãos, dentro de uma casa, fechado, sem ter uma resolução. Sair para fora corria risco de morte. Ficar dentro de casa, não tinham o que comer. Tentar um trabalho, eles teriam que negar Jesus Cristo.
Então veja como que o início da igreja foi uma tarefa desafiadora. Mas o Senhor ordenou, porque daí eles reconheceram que era Jesus. E Jesus ordenou que eles não saíssem de Jerusalém, mas que eles ficassem lá até que se cumprisse o que tinha sido prometido. E o que foi prometido para eles? Nas andanças de Jesus com os apóstolos, ele ensinou que ele iria ser morto, iria ressuscitar ao terceiro dia, e nesta ação ele enviaria o Espírito Santo. Isto foi uma promessa que ele fez, vocês encontram em João 16:5 seguinte. E encontra também no livro do Antigo Testamento, lá em Joel capítulo 3. Como ele morreu, como ele ressuscitou, então ele precisava cumprir a promessa. Mas para que a promessa fosse cumprida, precisava a resposta dos apóstolos. Por isso que esta noite, eu acredito que você receberá o que os apóstolos receberam. Porque também nós estamos reunidos neste lugar, desde domingo à noite. E cada noite, cada dia, nós estamos percorrendo e anunciando este reino. E com encerramento nesta noite. E eles então voltaram para Jerusalém, não compreendendo muito o porquê dessa volta e o porquê de ficar reunidos. Esta é a ideia, esta é a temática de um cristão seguidor de Jesus Cristo. Todo aqueles que deixa de se reunir às ordens prescritas por Cristo pode correr o risco de perder a maior felicidade, de perder suas eternidades quando nossos tempos se cumprirem aqui. E eles não tinham noção o porquê estar reunidos. Como muitos que vêm na igreja, mas de repente não tem muita noção da comunhão, da Eucaristia, não tem muita noção por que rezar, por que vir na semana de evangelização, porque ainda não experimentaram esta graça que ela intervém dentro da gente por uma força interlocutora que começa a trabalhar nosso interior de dentro para fora. E este papel, quem faz é o Espírito Santo. E quem nos dá o Espírito Santo é Jesus Cristo. Então o que ele fez? Ele ordenou que eles ficassem em Jerusalém. E disse o que está escrito no versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Todo mundo sabe o que é uma força. Se nós temos luz acesa, é porque ela vem de uma energia. Então o que a igreja, o que o mundo de então precisava era de uma energia que desse luz, que desse conhecimento, que desse sabedoria. Uma sabedoria que passasse a compreender por que ele foi morto. Uma sabedoria que começasse a ver por que milagre acontecia depois que esse nazareno anunciou o evangelho. Eles tinham muito medo de tudo. Eles não tinham essa força. Mas o Senhor está prometendo a força que iria descer sobre eles. E se você acreditar, nesta noite, independente de cor, raça ou posição social, mas depende só de você. Ele disse: se creres, verá minha glória. A glória de Deus já está aqui dentro. E se você acredita, diga: glória a Deus, eu creio.
manifeste o teu desejo de encontrar com o Senhor esta noite. E quando chegou exatamente o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos como nós estamos aqui, todos trancados. De repente, em Atos dos Apóstolos, nos ensina no capítulo 2. Ali em negrito a sua Bíblia está lhes dizendo: vinda do Espírito Santo. E conta Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso, encheu toda a casa aonde eles estavam sentados. Este vento impetuoso, ou seja, um vento diferente, um vento que comunicou. E por este vento apareceram uma espécie de línguas de fogo. E esta língua de fogo ia repartindo e repousando sobre cada um deles. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Diga: eu quero o Senhor. Fale com mais decisão: eu quero o Senhor. Também ser cheio do Espírito Santo. Venha, Espírito Santo. Eu quero te experimentar, Espírito Santo. Queridos irmãos, e quando eles se encheram do Espírito Santo, a Bíblia diz, no versos 4, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Foi aquele, vamos dizer assim, um barulhão, cada um falando em uma língua diferente, porém, trazendo de volta aquela linguagem única que foi perdida quando Nimrod criou uma ideologia diabólica de querer ser o único Deus nessa terra. Encontra-se isso em Gênesis capítulo 11, quando ele quis fazer uma torre para ir até o céu. E ele não tinha essa autoridade. Então Deus desceu e confundiu todas as línguas. E aí ninguém não entendia ninguém. Toda aquela obra teve que parar, teve que ser destruída. Mas agora o Senhor quer unificar as línguas. E nesse Pentecoste, nessa festa, tinha 15 nações que estavam reunidos. E a Bíblia conta no versículo 5, achava-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Verso 6, ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um ouvia falar na sua própria língua. Mas olha que impressionante, era 15 nações. Olha quanta nação estava lá. Ele está dizendo, verso 7, profundamente impressionado, manifestava a sua admiração. Não são, porventura, Galileu todos esses que vos falam? Versos 8, como então todos nós ouvimos falar, cada um na sua própria língua materna? Veja quantas nações, Parto, Medo, Elamita, os que habitam a Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, província da Líbia, próxima a Cirene, peregrino, romano, judeu, prosélito, cretenses, árabes, ouvimos-los publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Versículo 12, estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar, perguntava uns aos outros, o que significa essas coisas? Quando você liga a televisão e você vê aquele grupo de pessoas com o braço erguido e fazendo aquele blá 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 que ninguém se entende.
Talvez você possa ou ignorar, ou desligar a televisão, ou achar que a igreja católica agora virou também igreja evangélica. Não, queridos irmãos. A igreja nasceu com este plano. E hoje, o grito da igreja é para trazer de volta aquilo que o tempo, o modernismo, o esfriamento da fé foram roubando de nós cristãos e católicos. Então hoje, o grito da igreja, o pedido missionário de toda a Fundação Católica Apostólica Romana é restaurar, resgatar todo o mover da igreja, porque a igreja nasceu falando em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E quando isto o aconteceu, houve uma espécie de confusão. E aí disseram, lá no versículo 12, estavam, pois, todos atônitos, sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros, o que significa essas coisas? Quando tu vês um grupo de pessoas orando em línguas, você também vai perguntar, como eu também, quando eu vi pela primeira vez, eu estranhei tanto, e eu ignorei. Que barulho é esse? Não fala coisa com coisa, ninguém entende. E aí as pessoas explicavam, eles estão falando numa linguagem do Espírito Santo, mas a gente não conhecia. Então eu comecei a dizer, mas se isso é coisa da igreja, se é coisa do Espírito Santo, eu também quero. E perguntei para os sacerdotes que estavam pregando, como é que eu faço? Eu quero. Se é de Deus, se é da minha igreja, se é coisa do bem, eu também preciso. O que eu faço? E o sacerdote me respondeu, uma única coisa, deseja falar na língua dos anjos. E eu desejei falar na língua dos anjos. E comecei a glorificar a Deus. E o Espírito Santo desceu sobre mim. Aleluia! O Espírito Santo há de descer sobre você nessa noite. Se você acredita, diga, eu quero, Senhor. Você vai ser ungido esta noite. Diga, eu quero, Senhor. Fala com fé. Eu quero falar esta língua do céu. Diga, por irmão. Outros, porém, escarneciam e diziam, estão todos embriagados de vinho doce. Eles não entendiam. Uns admiravam, outros ignoravam. E então se questionava, o que é isso? E o que vale lembrar, a festa estava em multidão com todos esses países. Um expondo as suas plantas, outro expondo as suas abóboras, outro expondo, sei lá, soja ou trigo, as plantas da época. Outros então levavam o que era industrializado para fazer comercialização, para fazer intercâmbio entre um país e o outro, na grande festa de Jerusalém. Era uma festa que não tinha nada a ver com religiosidade. Era uma festa comercial, anual. E Deus tão sábio, o Espírito Santo tão sábio, enquanto aquela multidão estava lá festejando as coisas do mundo, um grupo de 120 pessoas estava dentro de um cenáculo. O Senhor vai e aproveita. Que momento importante para mim dar esta bênção nesta festa. Que momento importante para Flores de Goiás esta noite. Nós estamos todos aqui reunidos neste lugar, que com certeza já aconteceu tantas coisas que desagradou a Deus. Talvez quantas coisas erradas, brigas, disputa, sangramento, tombo, quebraduras. Porque normalmente os lugares públicos sempre acontece tal coisa.
o Espírito de Deus escolheu Flores de Goiás. Nós, nesse fim de semana, era para estar em outro lugar. Foi cancelado outro lugar para trazer para vocês esta graça desta noite. Então, queridos irmãos e irmãs, eles começaram a ignorar, dizendo que eles estavam bêbados. Mas Pedro tomou a palavra. O mesmo Pedro que estava ali morrendo de medo de uma empregadinha dos príncipes da época, foi o Pedro que agora não teve mais medo. Porque agora ele não é mais um homem comum. Ele é um homem cheio do Espírito Santo. E o homem que é cheio do Espírito Santo, ele é diferente. Ele vê as coisas com os olhos do Espírito. Ele não vê mais as coisas com os olhos da carne. O Espírito Santo ensina. O Espírito Santo traz calma. O Espírito Santo converte. O Espírito Santo direciona. E é esta a grande vantagem de ser um homem cheio do Espírito Santo. Então Pedro tomou a palavra e começou a pregar duramente no meio daquela festa. Homens da Judeia e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Pedro dizia isto: este homem, ou estes homens, não estão embriagados como vós pensais, visto não ser a hora terceira do dia. E antes desta hora ninguém podia, de forma alguma pela lei, soltar nenhuma bebida de álcool. Então como é que eles podiam estar em bêbado? Se realmente fosse embriaguez, então o sinédrio, as autoridades tinham que serem punidas. Porque aí a culpa não era de quem tinha bebido, mas a culpa era de quem tinha lançado a bebida para o público beber. E Pedro então já cobra. Não é a hora terceira do dia, ou seja, ainda não é 9 horas da manhã. Segundo os dados, seria a hora terceira do dia. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias. Isso impressionou todo o comando administrativo. Isso incomodou todas as autoridades civis e militares. Porque todo mundo conhecia Pedro. Ele era um homem público, pescador, negociava peixe de uma família que era envolvente na pequena Jerusalém. Então Pedro era um homem muito conhecido. E todo mundo sabia que esse homem não tinha estudo nenhum e que ele abandonou as redes para seguir um tal de Jesus Nazareno. Mas como é que um homem que não tem estudo está lendo o rolo do livro, que a Bíblia era enrolada em livro? Como é que ele fala do profeta Joel, que era um livro do Antigo Testamento? Ele não sabia ler. E ele descreveu o que está escrito no capítulo 3 de Joel, dentro de uma visão profética. Mas já não era Pedro quem estava pregando, mas era o Espírito Santo que ele recebeu naquele derramamento, naquele vento, naquelas línguas impetuosa. Não só ele, como todos os apóstolos. Queridos irmãos e irmãos, então ele já não temeu mais a morte. Ele já não ficou mais preocupado com o que iria acontecer com ele, porque ele já estava na dimensão de Jesus Cristo, o homem que tem a ação de Cristo no corpo. Ele não tem medo de ameaça. Ele não tem medo da verdade. Ele prega a verdade e enfrenta o inferno, porque quem tem a graça de Deus, ele tem o poder, não de homens, mas ele tem o poder do Espírito de Deus. E você precisa desse poder para vencer esses demônios que estão acabando com as famílias, no álcool, na bebida, na droga, no sexo, no roubo. Nós precisamos de uma igreja restaurada, de uma igreja transformada, de uma igreja cheia do Espírito Santo. E quem precisa colaborar
com esta igreja é você. Diga para o irmão do lado, é você que precisa. Somos nós, Flores de Goiás. Convertam, porque Cristo está voltando nesta terra. E Ele não quer que nenhum de Flores de Goiás fique enterrado em um caldeirão de lama e podre nas mãos de Satanás. Por isso, gente, esta noite nós vamos fazer, impondo a mão em vocês e pedindo ao Espírito Santo. E quando Pedro pregou nesse tom de voz para 15 nações, no meio dos poderosos da terra, muita gente, ao menos 3.000 pessoas, rodeou a Pedro. E o versículo 37 diz: ao ouvirem essas coisas, porque ele pregou duramente, ele chegou a dizer claramente assim: israelitas, versos 22, israelitas, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado o testemunho diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, e com que ele realizou, como vós mesmos vos sabeis, ter sido entregue segundo o determinado desígnios e presciência de Deus. Vós o matastes. Era proibido, porque eles pagaram para mentir que Jesus não tinha ressuscitado. Mas Pedro queima o arquivo, fala para todas as nações, fala para o sinédrio, para os príncipes dos sacerdotes, que foram os mais cruéis assassinos de Jesus Cristo. Vocês mataram ele, vocês entregaram ele e o fizeram por ignorância. Vocês não acreditam na ressurreição, mas Jesus de Nazaré foi morto naquela cruz, mas ele ressuscitou. Você pode dar um glória a Deus pela ressurreição? Bem forte, diga glória a Deus. Ele ressuscitou, ele está aqui em mim, ele vai estar aí em você, se você aceitar. Diga glória a Deus. Eu preciso desta ressurreição. Vocês mataram. E quanto de nós está matando novamente? Com essa vidinha fácil de fugir da igreja, de pegar qualquer mulher e ir morar com ela sem a licitação do céu, de ficar tapeando os outros, de ficar enterrado em droga, em bebida. Este Jesus não quer isto. Convertam. E aquele povo que estava nesta situação, o que fizeram? Ao ouvirem estas pregações, ficaram compungidos no íntimo do coração e rodearam Pedro e perguntaram: o que devemos fazer, irmãos? Fala como o povo de Pedro. Me pergunte, Camelote, o que eu devo fazer? Bem alto. Fale mais alto, eu não estou ouvindo. Arrependei-vos da vidinha que andam levando sem Deus, da vida da angústia, da vida dos traumas, da vida do vício, da vida de botecos, da vida do adultério, da vida de droga. Afastam disso, gente. Saiam deste pecado, senão vocês não sairão do inferno. Inferno existe, e vai para lá quem não se converter. Talvez esta seja a última hora. A palavra de Deus nos diz claramente, Oséias 6:2, dar-nos a vida em 2 dias, e ao terceiro levarei no ar. Para toda a nação da terra, diz que o mundo acabaria no ano 2000, porque os que propagaram esta falsa ideologia foram gente que não conheciam a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 20, e no versículo 7, que depois que completasse 1000 anos, Satanás iria sair da prisão. E ele iria sair da prisão para cercar os 4 cantos da terra. Ele iria proibir os casamentos. Ele iria proibir a honestidade.
a dignidade. Satanás está solto, fazendo desordem, matando, jogando nas drogas. E a nossa sociedade está comprando essa ideia maldita de só correr atrás de festa, bebida, dinheiro, sexo. E a igreja de Jesus, o altar do Senhor contaminado, muitos sacerdotes perdendo o seu brio sacerdotal, envolvendo com secretária, com mulherzinha, muitos ministros da Eucaristia. Isso é pecado, irmãos. Isso é um pecado grave, se expor diante de um altar de um jeito e viver uma vida desregrada do outro jeito. Deus está olhando, e quando Ele me apareceu naquele monte, Ele me deu esta determinação: meu filho, vai defender o altar da minha igreja. Senhor Jesus, o povo é um povo duro, principalmente nós católicos, eles não aceitam, eles me ameaçam. Ele diz: não teme os mortais, pregue e não te cales, porque se eles se perderem por falta de conhecimento, eu te pedirei conta de ti. Eu te enviei diante das nações para dizer a verdade. Eles hão de conhecer a verdade e eles vão se libertar. Dá um tapinha no irmão e diga: você está conhecendo a verdade, amigo. Fala para ele, fala para ele. Você está conhecendo a verdade. Hoje aqui você pode escutar, dar uma risadinha e ir embora e ficar tudo do mesmo jeito. Mas vai chegar o dia. Vai chegar o dia que a morte baterá à tua porta. E qual recurso você terá? Desculpe a seriedade e a sinceridade. Desculpe. É melhor você aguentar aí calado, mas se salvar, porque esse mundo não vai muito longe. Diz a palavra de Deus: dar-nos a vida, em 2 dias, ao terceiro dia, te levarei no ar. Oséias 6:2, seguinte. Segundo Pedro 3, diz: há uma coisa, irmão, que não deveis esquecer. Um dia diante de Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Quando o profeta está falando em 2 dias, se um dia para nós é 1000 anos, ele está falando no ano 2000. No ano 2000, o demônio ganhou a soltura. E do ano 2000 para cá, olha a mudança que deu nesse planeta Terra. E a Bíblia diz que ao sair das trevas, como ele fez, ele se tornaria como o príncipe do ar. E nos avisou que não era para nós nos perturbar, porque ele viria como um leão rugindo para nos devorar. Mas resiste forte na fé. E ele diz claramente na sua palavra que era para nós vigiar e orar para não entrar em tentação. Porque quando um espírito impuro saísse de um homem, ele iria buscar outro repouso. E se não o achasse, ele voltaria com 7 espíritos pior. E o estado daquela casa, daquela família, seria 10 vezes pior, 7 vezes pior. Quem pode nos defender desse espírito? Somente o Espírito Santo de Deus. Então procure a igreja, procura legalizar vossas vidas, procura a graça de Deus. Pense no que vocês estão ouvindo. E aí a palavra de Deus diz que a volta de Jesus não seria de uma maneira obscura, mas seria para todos verem. Então, iria estar 2 pessoas no campo. Uma será levada e a outra ficaria. Estaria 2 mulheres moendo. Uma seria levada e a outra ficaria. Nesse dia, se cumpre a aliança que ele deixou quando ele subiu. Depois que ele comeu com os apóstolos, ele foi subindo ao céu. E os apóstolos ficaram olhando. E desce do céu uma voz e diz: homens de Israel, o que vocês estão aí a olhar?
este Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará do mesmo jeito que vocês estão vendo subir. De que jeito estava a terra quando Jesus subiu? Um povo bárbaro, não aceitava, brigava, casava, descasava, e ele falou abertamente: a minha volta será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé o povo casava, descasava, comia, bebia, regalava, faziam festas, até que o dilúvio entrou e levou a todos. Assim será a minha volta. E que jeito o mundo está hoje? O povo está brincando com o pecado. Está brincando com a condenação. Com o demônio não se brinca, meus amados. Esse bicho é cruel. Ele morou no meu corpo dos 12 aos 25 anos. Eu fui endemoniado, eu sei do que estou falando. E esse maldito, ele negocia, ele mente, ele ataca, ele faz um escarcéis, mas nunca ele se dá como culpado. Ele mata, ele leva pessoas a se enforcar, ele faz pessoas dar tiro no ouvido, ele faz você ter um assédio por mulher e por homem. E quando você encontra com essa mulher, com esse homem, ele foi um assédio para você se separar, para brigar, para bater, para assassinar. Nós não podemos mais ser trouxa do diabo. Nós temos que ser servo como Nossa Senhora foi. Ela foi uma serva de Jesus. Ela trouxe a graça de Deus. E eu deixo esse recado a vocês. Que vocês convertam, que vocês mudam de vida. Vocês ganharam uma grande graça nesta cidade. 3 homens de Deus que vai estar aqui governando esta cidade. Se você lembra, quando Abraão estava em uma tenda, numa hora de muito calor, chegou 3 anjos lá para anunciar que a Sara iria ter um filho, que era Isaac. Depois eles vão, esses mesmos 3 anjos, em Sodoma e Gomorra, avisar Lote que a cidade ia ser consumida em fogo. Deus enviou esses anjos aqui para grupo de jovens, para casais. Façam um levantamento, dê um nome aí para a senhorinha, para quem está no comando aí da paróquia, ou mesmo pelo padre. Reúnem um dia, chame até o senhor seu bispo para fazer uma ação de bênção, casando na igreja, legalizando, batizando essas crianças, orando por essas crianças, porque as crianças, gente, elas estão muito rebeldes, elas estão agressivas, e é menininha de 2, 3 aninhos, eu tive aí nas creches vendo, eles não têm sossego. É dito que é criança com imperativismo, e não é imperativismo, é que as crianças estão contaminadas por redes sociais, por celulares, amanhece e anoitece com o celular na mão, então elas impregnam as ideias diabólicas de Batman, de Homem-Aranha, de Hello Kitty, de galinha pintadinha, que são tudo desenho satânico que os demônios lançam na tela da televisão para contrair, porque a geração futura, aos olhos de Satanás, é para eles não ter mais raciocínio próprio, é para esquecer que existe um céu, é para esquecer que existe um Cristo, é para ser tudo à vontade, tudo liberal. E quem está trazendo esta onda maldita para a terra é os espíritos imundos. Paulo conta em Efésios: fortalecei no Senhor pelo seu soberano poder, para que não caia na cilada do demônio. Porque não é contra homem de carne e sangue que tenho que lutar, é contra a força tenebrosa, aquela força que arranca tua esposa do teu braço e joga para amaziar com outro. É aquele espírito que arranca teu adolescente da tua casa e atira nas drogas. Essas pessoas estão sofrendo. As estatísticas diz que 4 milhões de jovens estão em estado de torpor. E se você olhar para dentro da tua casa, você vai ver algo que já te assusta. Irmãos, eu atendi alguém neste Brasil que a mãe chorava sangue, porque o filho de 20 anos ia lá no comando e lá ele fazia dívida.
E essa organização, eles matam. A lei é seca. Se dever para o grupo que é formado em uma cidade, e em toda cidade existem essas pessoas que não deve discriminar por eles serem assim. Se as pessoas formam um grupo para fumar droga, beber e fazer essas fuar, é porque eles não encontraram a resposta dentro do lar. Eles nasceram vendo briga, discussões, bebidas. Então eles precisam de um lugar para eles se encontrarem. O mundo deu atenção, mas deu também a desgraça, porque entraram na filosofia do demônio. Então esse menino chegava e dava de dedo na mãe, andando armado. Então ele foi vendendo, acabou com tudo que a mãe tinha. E o dia que a mãe já separada, marido já também com outra, esse era o desgosto desse menino. Então no dia que a mãe peitou ele, foi punido com a bala na cabeça. Simples assim. E da onde saiu essa situação? Da família. E essa mesma pregação eu estava fazendo em Grajaú, São Paulo, com mais de 4.000 pessoas. E alguém lá da vila, eu estava bem perto de uma gangue. Pegaram uma pessoa com 38 e deu R$2.000 para executar o camelote. E uma hora que eu estava fazendo, o que vamos fazer agora daqui a pouquinho, Deus me levou até essa pessoa. Uma pessoa de cor negra, forte, com uma regata, todo tatuado. E quando eu fui orar na cabeça dele, eu percebi que ele começou a tremer. E eu pus a mão para tentar segurar, cai o revólver nos pés dele. E eu, muito simples, ainda peguei o revólver e devolvi para ele. Ele pôs aquele revólver na cinta, me abraçou, chorou, mas chorou, e eu chamo assim, chorou com ranho. Ele me lambuzou tudo, chorou desesperadamente. Sentou, quando nós estávamos quase no fim da missa, ele deu um grito lá no meio daquela multidão e veio rasgando todo mundo e subiu no altar. E eu estava do lado do padre, na celebração da missa, já no finzinho da missa, quase nos avisos finais, ele pega aquele revólver e aponta para mim. Eu não vim aqui participar disso, não. Eu vim aqui para te matar, cara. Eu vim para te matar. Aquela hora gelou um pouquinho, porque você via aquelas balas do revólver de lado. E eu então fiquei olhando para ele, e no meu interior eu dizia: Jesus, o Senhor foi morto aos poucos numa cruz. Uma bala não vai demorar muito para sair e nem muito para mim continuar em respiração. Se eu preciso testemunhar com uma bala no peito, que ele puxe o dedo. E eu lhe disse: irmão, é esse o teu projeto? Se for, atire. A igreja toda deitou, aquela multidão, mulher gritando, outro pulando por cima de cadeira. Ele foi e colocou o revólver em cima do altar e me abraçou e disse: não, por um minuto eu não sou mais um assassino. Por um minuto eu serei um homem de Deus. Pode glorificar a Deus. Gente, é muito forte. É muito forte. Quando tudo terminou, chorando, ele me disse: e agora? Eu já recebi os 2.000 e eu já gastei, e agora eu não vou te matar? Eu vou ter que morrer, porque na lei lá, quem não paga o que deve morre. Eu disse: calma, irmão, se for por isso você não vai morrer. Aí eu pedi para tinha umas 3.000, 4.000 pessoas. Nós conseguimos R$5.000 para ele. Eu dei dobradinho na mão dele. Disse: amigo, eu estou mais caro do que Jesus. Jesus foi só 30 moedas, eu custei 2.000. Amém?
Mas Deus fez uma obra muito linda. Essa mesma obra Deus quer fazer em todos vocês. Deus quer ver mudança da tua vida. E é isso que nós vamos fazer agora. Servos e servas, posicionam-se. Nós vamos fazer esta oração, impondo a mão sobre vocês. Vocês vão chegar até no nosso grupo. Vocês vão fazer 2 filas. Esse cântico é lindo. Quem conhece? Que bom. Bem bonito, para Jesus escutar lá do céu. A gente sua que está no céu está fiel, Senhor. Todos. Fiel até o fim. Eu quero ser fiel. Feche teus olhos. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Como és fiel a mim. Vão recebendo a paz. Eu quero ser fiel, Senhor. Vão recebendo a cura. Quero ser fiel, Senhor. Vão recebendo fazer perdão. sua vontade. Fazer sua vontade. Não quero mais fingir. Recebam a paz. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, cante. Fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor. Fiel no meu falar, Senhor. Fiel no meu ouvir. Fiel no meu ouvir. Fiel no meu olhar, Senhor. Fiel no meu olhar, Senhor. Quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor. Fiel no meu andar, Senhor. Fiel no meu sentir. Aonde eu estiver, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel. Vai entregando o teu coração. Fiel até o fim. Vai entregando os teus pensamentos. Queridos jovens. Eu quero ser fiel, Senhor. Fidelidade, jovens. Eu quero ser fidelidade fiel, no vosso namoro. Senhor. Fidelidade com os seus pais. Papai e mamãe. Fidelidade no vosso casamento. Fidelidade nos seus trabalhos. Fidelidade na sua igreja. Renova, meu povo, Jesus. Liberta-os das dores, das angústias. Vão recebendo a tua cura. Elimine desse corpo todos os tumores cancerosos. Elimine todas as dores nas juntas, na coluna. Deixe o Senhor curar a tua coluna. Deixe Ele tirar esse formigamento dos vossos pés. Fidelidade. Devolva o sono, Senhor. Você que não tem dormido direito ultimamente, o Senhor está falando contigo nessa noite. Você vai ter uma noite de paz. Você que deseja muito ser mãe e não consegue se engravidar, Deus vai te dar esta graça. E você vai se sentir muito feliz com esta graça, com esta bênção. Você que está esperando um resultado de um diagnóstico, você vai ter uma grande surpresa, porque o Senhor está te curando nesta noite. Ele está tirando essa coisa ruim do teu pulmão. Ele está tirando essa úlcera do teu estômago. Cura, Senhor, este útero.
Tire toda infecção uterina, Jesus. Liberta, Senhor. Você que está à beira de um emprego e não está conseguindo, muito em breve você vai estar empregado. Eu retiro da tua vida, pela autoridade de Jesus, toda inveja, todo trabalho que fizeram para te destruir. Renuncio agora a todo o trabalho feito em espiritismo, em curandeirismo. Tire toda a facção diabólica, Senhor. Todos aqueles que, por não ter conhecimento, procuraram curandeirismo. Retire essa maldição do terreiro de nossas casas. Tire toda a maldição lançada nas propriedades, toda vingança, todo ódio. Perdoa minha filha, perdoa meu filho. Perdoa aqueles que roubaram a vida do teu filho. Perdoa aqueles que te expulsaram de casa. Perdoa vosso pai. Perdoa vossa mãe. Você que trazia essa grande dor do pai, essa grande dor da mãe, agora você está marcado com o sinal de Jesus Cristo. Você vai ser fiel. Faça teu pedido a Deus. Você que estava com briga com filho, com pai, com mãe, Cristo, tire esse tormento diabólico que perturba o sono. Tire esse tormento, Senhor, de assédio, de ansiedade. Expulse essa depressão maldita que te trava naquele quarto, que te trava na cama. Espírito diabólico, o seu tempo terminou neste lugar. Pegue o que é vosso e saia em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda perturbação mental, Senhor, expulse agora toda epilepsia, zonzura, tormentos, crianças atormentadas, jovens atormentados, sem decisões, tentando suicídio, tentando se matar. Eu repreendo esse espírito que te perturba o teu sono, que perturba o seu trabalho. Sai agora deste lar, destas famílias, em nome de Jesus. Pai de amor e de misericórdia, socorremos a intercessão de Nossa Senhora, de São Gabriel, de São Rafael, a intercessão dos anjos e os santos dos céus. Envia teu Espírito Santo. Agora ergue as suas mãos bem alto. Senhor, batize com o Espírito Santo. Vamos receber. Abra tua boca e glorifica a Deus nosso Senhor, para que você também fale na língua dos anjos. Adore-me, cante, olhe-me, cante, ende-lhe, anda, labalabanda, labarida, loende-lhe, cante, ende-lhe, anda, labalabacanda, labarida, isto, labalabanda, orramalabalabelina, labalabalabalabalabarida, labarida, loende-lhe, anda, lamanda. Envia, Senhor, o teu Espírito. Tire toda a pontada das costas. Tire essa dor de cabeça, Senhor. Tire essa zonzura. Tire, Jesus. Que o Espírito de Deus paire neste lugar, tirando essas dores de coluna, dores no ouvido, dores nos olhos. Cancela agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Toca nesta pessoa que desejou morrer, Senhor, que tentou contra a sua própria vida. Espírito diabólico, saia da vida dessa família tão preciosa de Deus.
recebam nesta noite os dons do Espírito Santo. Receba paz na vossa alma, receba cura no vosso coração. Derrama, Senhor, derrama. Louvarei, louvor ao Senhor, louvor, glória, glória. Que Deus o abençoe, que a glória de Deus te invade. Espírito, Oh, glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Erga a tua mão, glorifique. Espírito, vem, Espírito Santo de Vem Deus. consolar, Vem controlar todo o meu ser. vem dirigir o meu viver, Vem dirigir o meu viver. o meu pensar, O meu pensar. O meu falar. O meu sentir. o meu E o agir. meu agir. Erga a tua mão, vem Espírito Santo. Espírito, vem. O céu está te ouvindo. Espírito Santo de Deus. Chamam ele, Espírito, chama o Espírito. vem. Espírito Santo de Deus. Vem controlar, Vem controlar todo o meu ser. vem dirigir o meu viver, Vem dirigir o meu viver. o meu O meu pensar, pensar. o meu falar, O meu falar. o meu sentir, O meu sentir. o meu agir. E o meu agir. Eu quero ouvir vocês com as mãos chamando. Espírito, Oh, glória. Espírito, Oh, Espírito Santo de Deus. Para terminar, Espírito. Espírito, vem, Espírito Santo de Deus. Diga amém. Aleluia. Glória, glória a Jesus. Estendam as mãos para as roupas, fotografias. O Padre João vai dar a bênção sacerdotal nas roupas, fotografias, enfim, tudo que veio nesta mesa. Cadê o microfone correndinho? Dá para vir? Isso, agora só um segundinho, Padre, vem ali o microfone. Isso, mãe, darimiricanchoi, alabaço, estela, mãe. Cadê os pedidos? Ah, está aqui, né? Espero o Padre dar a bênção, depois o frate vai. Senhor Deus, derramai a vossa bênção, a tua graça sobre todos esses pedidos, Senhor Jesus, essas roupas que aqui estão, fotos representadas aqui por tantas pessoas. Tu sabes dos problemas, das necessidades de cada um deles, Senhor. Entregamos a Ti, pelas mãos da bem-aventurada Virgem Maria, o anjo da guarda de cada um desses nossos irmãos e irmãs. Abençoai também esta água, terços e objetos de devoção que os Teus filhos com piedade aqui colocaram. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que Nossa Senhora te abençoe. Maria, mãe da igreja, olha teus filhos. Um dia teu filho Jesus olhou e disse: mulher, eis os teus filhos. Filhos, eis a tua mãe. Que Nossa Senhora assista a Flores de Goiás. Estenda as suas mãos a ela. Ela virá para esmagar a cabeça de Satanás. E trazendo com ela o filho, porque foi ela que trouxe o filho a primeira vez, ela vai trazer de novo.
ela vem. A Bíblia diz: quem é essa que avança como aurora, temível como ordem de batalha? E ela desce, e com ela desce seu filho. E esse dia não vai demorar tanto. Em breve, gente, Jesus e Maria estão vindo buscar nós desse mundo que mata, que rouba, que odeia, que peca. Vai nos levar lá no céu, na maior festa. Viva Nossa Senhora! Viva Jesus Cristo! Viva Flores de Goiás! Esta que avança como nas palmas lá em cima pra ela, temível como um exército, ela que é a vencedora das batalhas de Deus. Viva Nossa Senhora! O sol e com mãozinha lá em cima pra Nossa Senhora, vai! Eu o caminho, os filhos ser a minha alma, minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu só. Quem é esta nas palmas? Quem é esta que avança como aurora, temível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Pra terminar, minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta, meu espírito exulta. Salvador. Aleluia. Amém. Servos, vem correndinho aqui em cima para nos despedir dessas almas lindas. Passa a palavra para o Padre João. Suba um ratito como Deus para o áudio. Olá, todos os servos, Isso. nossos irmãos queridos aí que passaram esses dias incansavelmente, né? De manhã, de tarde, anunciando a palavra de Deus, visitando vossas casas. Levanta a mão, quem é que foi visitado por eles na casa? Levanta a mão. Nossa, quanto? A maioria, né? Alguns talvez não estavam em casa, né? Na hora. Mas foi uma benção, né, gente? Sim ou não? Foi? Graças a Deus. E isso continua, hein? Então, boa noite a todos. Ao mesmo tempo, é com muita alegria e ao mesmo tempo, tristeza. Já comecei a chorar desde o amanhecer do dia. Mas, graças a Deus, de longe veio a libertação da nossa cidade. Eu falo com confiança porque as bênçãos já foi derramada. Amém. Então, agradecemos a Deus, né, e ao Padre João da Cruz, os fráteres Agostinho e Tiago, e o seu João Camelote por ser esse homem corajoso de sair, viajar mais de 1.000 e poucos quilômetros para estar aqui no meio de nós. Gente, esse povo aqui eu falo com confiança porque eu estive todos os dias na casa deles. São todos de um coração enorme. Então, essa é uma demonstração de amor que veio para Flores, que nós devemos rezar muito e estarmos muito unidos. E essa união agradece a cada um, aqueles que não estão aqui, mas que de uma forma ou de outra contribuiu com a rifa, com os alimentos, com o trabalho, as cozinheiras, os fráteres que não mediu esforço para caminhar, visitando, comprando as coisas, a Simone que nos cedeu a casa para eles ficar essa semana toda. Gente, foi muita bênção e muita ajuda. Não dá para citar nomes. Então, Deus abençoe a cada um e abençoe esse povão aqui que são meus irmãos. Que Deus abençoe, senhorinha.